Oi pessoal, como vocês estão? Aqui é o B e este é o primeiro vlog do canal. Nesse vídeo a gente vai se aventurar em 3 dias de estudo. O objetivo foi me preparar para umas apresentações que eu ia ter naquela semana e tentar voltar à rotina normal depois de umas loucuras. No começo de maio eu fiquei 1 ou 2 semanas sem medicação, eu fiquei gripado e ansioso pra caramba com o casamento que teve da minha irmã. Tudo isso praticamente ao mesmo tempo. Depois que eu voltei para minha cidade, eu tive que começar o estágio às pressas. Daí era faculdade de manhã, estágio à tarde e trabalho de noite. Isso dormindo umas 4 horas por noite. Sim, eu falei que foi uma loucura. Eu já queria me desculpar por antemão pela falta de qualidade que vai ter um pouco nesse vlog. Então eu intercalei bastante gravar os vídeos na minha câmera e no celular, por pura falta de noção técnica mesmo, ou porque era falta de bateria ou porque era falta de memória. Então a qualidade da gravação vai ficar bem estável durante o vídeo, tá? Além da minha completa falta de noção de enquadramento e de qualidade de áudio. Daí por causa dessas preocupações técnicas eu acho que eu não consegui 100% focar naquilo que eu tinha me proposto, apesar de tentar muito. Porque eu fiquei preocupada se estava gravando, se estava com memória e ficar passando as coisas pro computador enquanto isso, enfim. Tentei não transparecer isso na edição, então espero que fique pelo menos ok. Mas tudo bem, eu já resolvi pelo menos a questão da gravação. O resto a gente vai resolvendo com o tempo. Tentei mostrar minha rotina antes mesmo de estar estudando, além do time-lapse desse momento. Então já me fala aí nos comentários se você gosta desse tipo de formato ou prefere só a parte do estudo. Isso me ajudaria muito a roteirizar e editar já os próximos vídeos. Então é isso, fiquem com o nosso primeiro vlog de baixíssima qualidade, mas eu realmente espero que vocês gostem. Já deixa o like aí. Bom dia. Eu tô com a cara amassada, vou arrumar um pouco meu cabelo. Agora passei já uma água no rosto, mas vou passar de novo. Como meu cabelo está vermelho, ele resseca muito fácil. Eu normalmente deixo ele assim, frio. Mas tá frio, então ele tá solidificado. Aí eu faço assim, tipo, pego. E esse eu passo lá, mas enfim, vamos prender aqui um pouco. Aqui um pente. Aí esses cabelinhos que ficam soltos, eu vou prender com grampo. É incrível um negócio desse. Essa luz é totalmente diferente, minha luz é diferente, né? Aqui tá tipo. Olha como é diferente, vamos lá. Não sei se dá pra ver, mas eu prendi de novo. E eu vou escovar o dente antes de comer, porque segundo dizem, tem que fazer isso depois de acordar, senão o que você come vira comida para as bactérias que estão na sua boca. Se é verdade ou não, não sei, mas eu não quero ficar com cárie. Vou ser sincero, essa não é minha rotina regrada quando eu acordo e vou estudar, tá? Mas eu tô tentando ser um pouco mais. Então, principalmente porque eu estou aparecendo em vídeo, quero só aparecer um pouco mais, né, bonitinho. Dente escovado. Agora só vamos partir para a última etapa, que é passar uma pomada aqui, passando, que eu estou tentando essa espinha sumir, que tá muito seco. Eu não passo creme na cara todo dia, porque senão aí fica assim muito oleoso. Isso aqui assim na câmera, que aí fica melhor. Como tá muito seco, eu tô passando quase todo dia. Porque senão a cara fica toda, né, seca. Mas eu não passo todo dia não, senão aí sim pipoca umas espinhazinhas. Então vamos lá. Enquanto eu faço isso aqui, vamos batendo um papo. Ontem eu fui no neurologista e eu recebi o meu diagnóstico de TDAH. Eu não vou falar muito sobre isso no momento, não porque seja um assunto delicado pra mim, mas por falta de... pra não desfocar muito do objetivo do vídeo.
Inclusive, eu tô bem feliz, né, por esse diagnóstico, porque é uma coisa que eu busco há muito tempo mesmo. E, enfim, eu já estava fazendo tratamento, né, com um neurologista, mas ontem foi oficial. E aí, nisso tudo, ele me deu um atestado também, e eu abracei a oportunidade e foguei do trabalho. Hoje é sábado e eu trabalho. Eu já trabalho ainda. Nossa, tá bem quente, né? Então, não dá pra fazer tanta coisa hoje, apesar de ser 9h15 ainda da manhã. Então, o objetivo... Ah, e além disso, seguindo bastante prolixo aqui, eu tô sem a Ritalina ainda, né? O medicamento do TDAH. Eu pretendo adquirir isso mais tarde. Então amanhã provavelmente já vou estar com a medicação, mas hoje eu estou sem. Então, o foco hoje não é estudar muito, e sim, eu vou estudar, mas o foco é mais organizar minha vida, né? Organizar as prioridades, organizar, terminar de fazer meus horários de estágio, me organizar nesse sentido. Então tá chapando rápido aqui. Eu não gosto de pão muito chapado não, eu gosto dele chapadinho. Chapar demais também não dá. Esse é mais o objetivo do vídeo, né? Fazer minhas coisas amanhã e segunda-feira. Provavelmente ainda vai ter a continuidade, né, dessa rotina de estudo, com mais foco nas coisas que eu preciso fazer. E é isso. Segunda-feira eu faço estágio novamente, de manhã. Se Deus quiser, eu acabo o estágio nessa semana que vem. Eu vou terminar de fazer aqui meus chapadinhos e vou comer. E aí o vídeo vai cortar, a gente vai estar lá pro meu quarto de estudo. E a gente precisa ainda arrumar meu quarto de estudo, porque tá bem desorganizado. Então, já que eu tenho que fazer isso mesmo, eu vou gravar e mostrar pra vocês. Não vou fazer uma super organização também, mas o que tiver pra mostrar, o que der pra ali organizar pelo menos a mesa, eu vou fazer. Então, a gente se vê daqui a pouco. Galera, eu voltei. Vou focar aqui. Voltei. Acabei de comer. E agora são... Perdi meu celular, mas são quase 10 horas. E a situação da minha mesinha é essa aqui. Então tá tudo desorganizado. E eu vou arrumar agora, né? Liguei o computador pra ouvir uma musiquinha. E vamos nessa. Não sei se dá pra ver mais ou menos o quão bagunçado ela está. Mas, tipo, enfim, tem bastante coisa. Vamos lá. Terminei aqui de numerar as coisas, colocar em ordem esses textos. Até que não tinha tanto texto assim. Tem bastante texto que tá atrasado. Basicamente todos da disciplina, mas a gente vai arrumando aos poucos isso. E aí agora, esse aqui é textos do estágio que eu tô fazendo. Esse sim tá tipo quase todo atrasado. Da outra matéria nem tanto. Mas beleza, a gente arruma isso aqui. E agora eu vou fazer a parte de meus horários do estágio. Eu já fiz a maioria ontem. E eu vou terminar agora o resto. Vamos ver se deu certo. Vai dar certo.
continuar planejando minhas coisas, continuar vendo as prioridades e vou continuar fazendo o que tem que fazer, ver que eu tinha separado aqui no chat GPT e, enfim, continuando nessa coisa toda. Bom, por algum motivo a bateria da minha câmera acabou, então voltamos para o celular, contabilizando as horas de estágio que eu tenho aqui, tentando. Eu já mexi muito no Notion, que é a ferramenta que eu uso bastante no computador para me organizar, além da minha agenda / bullet journal. Só que faz tanto tempo que eu não mexo, teve muita atualização. Eu passei o último ano mais usando o papel do que o computador. Então eu tô tentando arrumar um negócio aqui, uma configuração que eu acho que é bem simples, mas eu que não tô conseguindo mesmo fazer essa configuração. Então a gente vai voltar aqui. Eu tenho o meu chazinho aqui. O que eu estou tentando fazer é o seguinte, eu tô fazendo contagem da hora de estágio, né, como eu falei, e aí teve um dia que eu tive horas quebradas, então, tipo, o primeiro dia de estágio eu fiz só 2h30 lá, e eu não consigo colocar esse decimal, entendeu? E é isso que eu tô tentando arrumar aqui, tipo assim, eu coloco 2,6 e cai em 25. Vamos ver se eu consigo. Um ponto, né? Não tentei isso. Dá ponto. Agora eu consegui. Agora tá certo. Olha só, foi só abrir a câmera e tentar fazer isso. Porque ontem eu tentei fazer isso só por uma meia hora seguida e não consegui. Mas enfim, né? Tô apanhando. Eu agora só preciso ver quantas horas de estágio eu preciso fazer essa semana. Né? Como eu falei. Aparentemente. Vamos ver. Tinha feito isso em outro momento aqui da minha planejamento. São 30 horas de estágio. Eu fiz 7h30, né? Comecei no final dessa semana. Vamos lá. Então, gente, eu estava gravando a tela do computador, eu tinha conseguido. Só que aí eu mudei de janela e parou de gravar. E aí eu achei que tinha uma nuvem de gravações e na verdade não, ficou excluído tudo que eu tinha gravado. Então eu tinha mostrado algumas coisas que eu tinha feito, mas eu vou mostrar de novo, né? Acho que não se perde muita coisa. E vamos lá. E aí aqui está meu horário, né? De que eu fiz todas as disciplinas que eu posso assistir, observar, né, no estágio. E aqui é de segunda-feira, eu coloquei o dia todo, porque é o dia que eu estou de folga. Então, se alguma coisa acontecer, eu posso ir à tarde também, já deixei essa possibilidade dessas matérias aqui. Todos esses dias que tá coisado aqui, selecionado essa cor vermelha, é o que eu planejo assistir a aula, né? Mas, enfim, eu coloquei, de certa forma, todas as aulas aqui que eu vi lá nos horários da escola. Aí, de segunda e quinta eu não tenho aula de manhã, então eu posso fazer estágio na parte da manhã. E aí o resto da semana, terça, quarta e sexta, eu só tenho o horário da tarde permitido, né? Então vocês estão vendo aqui na tela do horário aqui, apesar de estar diferente, é assim mesmo, assim tá no planejamento da escola. E de novo, né? Aqui é o que eu planejo assistir, aqui eu ainda não tenho, não sei ainda o que eu vou fazer. Tem pouca aula, né, nessa quarta-feira que eu posso assistir. Provavelmente eu vou assistir dessas duas professoras. Aí quinta-feira, né, eu tenho que assistir de manhã porque eu trabalho à noite, então eu quero sair do estágio e ficar descansado. E de novo, as aulas que eu planejo assistir. Sexta-feira também só a parte da tarde. Não sei ainda que horas que eu vou assistir essas primeiras duas aulas, mas as últimas duas já planejei o que fazer. E aí, o que eu estava mostrando, né, que o vídeo não gravou, foi essa simples tabela aqui que vocês estão vendo. Esses 2 dias aqui foram os que eu já fiz, né, então eu coloquei
essa barra aqui de conclusão, as aulas que eu assisti, a data do estágio e a hora de estágio. Aqui realmente o que eu já fiz, né? Essas duas que estão selecionadas já foi. Então, na dia 14, que foi quarta-feira, eu fiz 2 horas e meia de estágio e quinta-feira fiz 5 horas. Como eu falei, eu fiz de manhã e aqui soma 7 horas e meia. Eu preciso fazer 30 horas de estágio. Então, aqui tá embaixo, 30 horas de estágio. E aqui o que eu fiz no final é o que eu planejo que aconteça essa semana, que eu preciso terminar essa semana. Então, segunda-feira pretendo fazer 5 horas, de manhã eu posso fazer 5, de tarde eu posso fazer 4. Então, terça-feira à tarde 4, quarta-feira à tarde 4, sexta-feira 4 e quinta-feira, o que aconteceu? Eu coloquei 5 horas e meia aqui, por quê? Porque aqui, né, no primeiro dia eu fiz 2 horas e meia e não 3. Se eu tivesse feito 3 horas de estágio, teria dado certo se ficava as 30 horas certinho. Mas aí, no total, dava 29 horas e meia. Como a escola que eu estou fazendo ela é super burocrática, eu estou com medo de que isso seja um problema, né? Essas meia hora que falta. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 5 horas e meia aqui a mais na quinta-feira. Quinta-feira, aqui, eu entraria na primeira aula às 7h30 e com essas 5 horas e meia eu sairia 1h da tarde. Eu sei que aqui está 11h20, né? É a última aula antes do almoço. Lá é ensino integral, acho que eu esqueci de falar sobre isso. Então tem horário depois, mas eu não vou assistir, eu vou só fazer essa hora. Eu tô tendo certa dificuldade de entender esse negócio, esse programa, mas vamos lá. E aí o que eu estava mostrando era os textos que estão atrasados. Então aqui eu tenho essa disciplina, é assim que eu organizo as minhas coisas da faculdade. Tem toda uma página para isso. E aí essa é uma das páginas. E aqui tem o nome da professora, o cronograma, plano de ensino. E aqui todos os textos, dias, o status da leitura, total de páginas, etc. E aí para essa disciplina eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos atrasados. E alguns que eu não terminei, né, incompletos. Mas a prioridade é ler esses textos atrasados. Beleza. Aí eu tenho essa outra matéria dela, né, que é a de estágio. É também da professora, mesma coisa. E aí, por incrível que pareça, também aqui está tudo atrasado, né? Até agora está tudo atrasado. Como eu estava falando, teve 2 semanas que eu fui para São Paulo. Então, desse dia 11 aqui, que esteve relacionado ao casamento, que foi a despedida de solteira da minha irmã, e eu fui para São Paulo. E do dia 9 também foi pré-casamento. Então, essas 2 semanas aqui, realmente eu faltei. Esse dia aqui eu não lembro, esses 2 dias eu não lembro porque eu não li, acho que tava correria. E aqui do dia 16, que foi ontem, né? Ontem eu tive essa matéria, hoje é sábado, ontem foi sexta. E eu não consegui ler também por motivos que eu já expliquei aqui. Então o que a gente vai fazer agora é organizar meu fim de semana pra tentar fazer isso. Eu tenho também trabalho pra entregar. Eu tenho um seminário terça-feira e eu tenho um seminário sexta-feira. Eu tenho 2 seminários na próxima semana. Então a gente vai priorizar esses seminários aqui, tá? Esse aqui eu já fiz, já entreguei. Então, gente, o que basicamente aconteceu nessa transição foi que eu tava com muita dificuldade. Calma, tem passarinhos cantando ao fundo, então não liguem pra isso. Mas eu tava com muita dificuldade de entender esse aplicativo de gravar tela. Então, toda hora eu perdia o vídeo e provavelmente nesse momento eu tava gravando tela e eu perdi o vídeo e eu gravei a tela de novo explicando, só que eu perdi esse arquivo, meus arquivos se misturaram os dias, eu não sei exatamente onde que tá.
Mas basicamente o que eu fiz, né, tava fazendo nesse momento, era fazer um cronograma do meu fim de semana, que eu ia fazer no domingo e na segunda-feira. Então eu coloquei algumas prioridades, né? Eu coloquei textos para ler, os seminários que eu falei, e eu também tinha a proposta de ler algum texto atrasado que não aconteceu. Mas enfim, foi só uma pequena organização e é isso. Desculpem aí por essa bagunça. Fiquem aí com esse time-lapse de eu estudando, né, barra me organizando. Bom dia, hoje é domingo, agora são 11 horas. Eu resolvi não colocar nenhum despertador pra hoje, resolvi acordar no meu tempo, no meu horário, sem estresse, sem ansiedade. E eu cheguei a acordar umas 9 horas, mas voltei a dormir e depois acordei umas 10. E aí eu não gravei igual ontem, né, tipo, acordando, escovando o dente. Porque foi basicamente a mesma coisa, então ia ficar muito repetitivo. Então eu já estou aqui, pronto, com minhas coisas ligadas, já estou medicado. Como eu falei ontem, eu estava sem medicação para o TDAH, agora estou. Então, tomei agora há pouco, daqui a pouco deve começar a fazer efeito. E eu não sei ainda como funciona nessa questão de eu poder gravar. Por quê? Eu fico muito concentrada. Então eu vou tentar manejar isso, né? Tentar, enquanto eu tô fazendo aqui e falando com vocês, essas coisas. Então, se eu do nada não começar a não falar nada, foi por causa disso, porque eu fiquei, tipo, completamente concentrada na minha tarefa. Mas eu vou tentar não fazer isso, tá? Tô muito feliz que agora estou medicada novamente e eu consigo fazer minhas tarefas normalmente, né? Eu estou com o meu computador ligado aqui. Eu vou ajustar aquelas coisas que a gente fez ontem. Eu não sei... provavelmente alguém que assiste aí já tomou alguma medicação parecida, né, com TDAH, com questão de concentração. E uma das primeiras coisas que eu notei quando comecei a me tratar foi o alto índice de foco. Tipo, focar até demais. Por quê? Antes eu fazia o método Pomodoro. Então eu tentava fazer 50 minutos de estudo e descansava 10. Às vezes 50 minutos era tipo muito difícil pra mim. Então, mas eu tentava manter isso, né? Quando eu comecei a tomar Ritalina, eu percebi que eu fui deixando, né? Não testei esse método. E aí eu percebi que às vezes eu ficava tipo 2, 3 horas fazendo a mesma tarefa. E eu nunca soube se isso era saudável ou não, né? E não é saudável. Então eu conversei com o meu médico e ele falou pra eu tentar manejar isso. Então a gente vai ainda testar o método Pomodoro. Eu tenho um aplicativo aqui chamado Forest. E existem vários outros aplicativos pra isso, né? Então, mas em vez de fazer 50, eu vou fazer 100 minutos. Não, calma. Não faz nenhum sentido, eu dobrei o tempo. Eu vou fazer 1 hora. 100 minutos. Eu vou fazer 1 hora e descansar 20.
E aí, nesses 20 minutos de descanso, eu vou fazendo outras coisas aqui na minha casa. Então, sei lá, pendurar uma roupa, fazer outra coisa, ou até me descansar e tentar não ficar na tela. Olha como fica bugado. Apesar de estar bugado assim na câmera, esse é o aplicativo, tá? Chama Forest. Não tá focando, mas é esse. Então, fazer outras tarefas que não envolvem estudo. E é isso, eu não vou ficar gravando, porque senão vai ficar uma quebra muito forte e foge um pouco do objetivo do vídeo. Mas saibam que eu vou tirar esses 20 minutos pra mim. Então, você aí que está estudando, você aí que está tentando fazer alguma coisa parecida, para um pouco, né? Não vamos sobrecarregar nosso cérebro também. Então aqui, dei play, já está rolando o tempo. A gente vai entrar naquilo lá que a gente fez ontem, que eu tô tentando lembrar onde foi. Aqui, ó, cronograma. Cronograma atrasado. Hoje, eu comecei 10 horas, né? Então eu vou puxar aqui para 11 horas, que eu tenho no horário que eu comecei. Vou deixar o limite aqui de 2 horas para terminar. E vamos lá. Eu tenho que ler o texto, buscar uma bibliografia e começar a montar o slide. Vou pegar o texto aqui, só que vou fazer diferente. Eu conversei com o meu grupo ontem e aí a gente se organizou de formas diferentes, né? Então, eu vou ficar responsável por apresentar um desses outros textos. Então a gente vai buscar primeiro um texto. O texto aqui separado já, o obrigatório. E a gente vai procurar outro texto aqui pra fazer. Então vamos lá, entrei aqui no meu querido chat GPT e ele vai me ajudar a buscar alguma bibliografia. Meu chat chama Aurora, tá, gente? Eu tenho nome sim pro meu chat. Então, Paulo Freire, Francisco Ferrer, Guardia, Ivan Illich, Celeste Freinet, A.S. Neill, Corey Ward. Eu vi que no texto aqui fala bastante sobre alguns anarquistas, né? Eu não sei se ele fala sobre exatamente Paulo Freire, eu não li, tá? Ferrer, aqui, tem Escola Libertária de Ferrer, ok? Temos Ferrer aqui no texto e temos aqui no chat, está batendo. A.S. Neill também está aqui, A.S. Neill. Liberdade Sem Medo também está aqui, mesma coisa no texto e aqui. Bom, aqui de novo, eu perdi o material, né, a câmera, o vídeo, né, se perdeu, mas o que eu basicamente estava fazendo é pegando as sugestões que o chat GPT tinha sugerido para mim, e aí eu fiquei jogando no Google, vendo as fontes, pesquisando por fora, em revistas, artigos, e aí eu acabei encontrando um artigo que fosse trabalhar o tema que eu queria, que era isso no Brasil, né? Essa tendência pedagógica no Brasil. E a outra fonte que eu achei foi esse site que já apareceu, que era sobre educação libertária. Eu também vi na biblioteca da minha faculdade se tinha alguma coisa que podia interessar. Esses livros, né, que eu estava vendo, esses livros clássicos que foi citado tanto pelo chat GPT quanto até pelo texto base. Mas basicamente foi isso que eu fiquei fazendo, né? Procurando, averiguando as fontes e vendo qual que era a melhor opção.
Finalizei aqui a leitura do texto e eu vou dar continuidade àqueles textos que eu selecionei mais cedo. Bom, voltei aqui para este frame e voltei com uma tortinha para comer alguma coisinha. Então vamos lá.
lá no começo, a gente estava procurando autores, a gente estava procurando autores que fizessem sentido com essa tendência pedagógica. Então, aí aqui, durante a leitura, ele realmente vai falar sobre o Paulo Freire, que era a minha dúvida. Então, ele não era um radical, né? Isso eu já sabia. Ele não era marxista, ele não era um revolucionário, mas ele sim fez parte dessa corrente no sentido de, de enfrentar a opressão da educação, né? Então, tá aqui o trecho da escrita, né? Paulo Freire, pleno poder de superação humana, concepção de Godin, publicação, e inacreditáveis revoluções radicais e segredos como Bakunin. Concordava, ao seu modo, com a afirmação de Proudhon, propriedade é um roubo. Deixava-se perpassar pelas preocupações de um adolescente como Boetier, não sei falar, e é aos 70 alguns anos. Foi em cima do corredor desejoso por conversas que passaram a prezasse a liberdade como um valor mais precioso. Mais um pouco à frente, ele fala assim: Paulo não foi um anarquista no sentido amplo das auxílios, mas criou por sua obra um legado libertário que deve ser lido e experimentado por uma anarquista livre de preconceitos e saber de fatos históricos de cada época dos seus indivíduos. No período compreendido entre o final dos anos 60 até sua morte, Paulo Freire postou uma obra autoritária, que muitos pontos libertária, que vacinou-se em diversos meios do anarquismo cristão dos autores Ernesto Sabato e Leon Tolstói. Bom, voltamos e agora vai dar 5 horas agora. Eu vou estar acendendo outro incenso aqui porque ficou bem gostoso. Eu achei esse aqui bem cheiroso. E queria dar uma palavrinha antes de dar continuidade. Não saiu muito como planejado as coisas, eu acabei me distraindo bastante com outras coisas. Por mais do nível alto de concentração, aconteceu o que eu mais temia, né? Foi a primeira pausa, eu estava super concentrado e parar e perder tudo, perder o foco. Então isso acho que me atrapalhou bastante. E isso me atrapalhou bastante durante todo o processo. E, enfim, aí eu fui almoçar, eu não tava com muita fome, mas eu acho que isso acabou sendo também efeito do remédio, de tirar a fome. Eu não lembro de ter sentido isso da outra vez, mas comi, né? É bom se alimentar às vezes. Eu vou diminuir 10 minutos do método lá Pomodoro para 50 minutos. Não sei ainda se o meu remédio tá
com efeito ainda. Então, de qualquer jeito, eu vou continuar ouvindo o ruído branco, o ruído que eu tava ouvindo, e gravando a tela pra vocês, lendo o texto, enfim, continuando como tava antes, e tentar, né, manter esse intervalo direitinho. Caótico, eu sei, mas é isso. Às vezes, tipo, as coisas não saem como a gente planejou. Eu achei que eu ia terminar isso mais cedo. E eu conversei com o meu grupo sobre o método de apresentação, e a gente não vai montar slide, a gente vai ir no logo mesmo. Então aqui onde está montar slide, eu vou colocar montar a apresentação. E eu vou voltar aqui no texto e a gente vai se falando. Eu coloquei o forward lá, o tempo, né? Mas eu não tô acompanhando. Então eu vou ter que ver mais ou menos pelo horário. Então eu vou contar a partir de 5 horas, então 5h50 eu paro. Vamos lá. Já percebi que eu tô um pouco mais inquieta por causa de querer mexer nas coisas. Tem esse dadinho aqui que eu comprei no mercadinho local, quando eu tava em São Paulo ainda, que eu vou ficar mexendo nele provavelmente, enquanto eu estou inquieta. Já deu 5 horas, vamos seguir, 5h50 eu paro.
Bom, eu terminei o texto. Terminei um pouquinho antes do que eu tinha programado, né? É 5h44 agora. Então eu fiz em 44 minutos, terminei em 44 minutos. E eu vou voltar pra terminar fazer a minha apresentação, né? Então eu vou dar um pause aqui de uns 15 minutinhos e volto para terminar essa apresentação, porque eu já tô ficando um pouco de saco cheio. Confesso que eu não achei que fosse demorar tanto, tá? Eu não sei se eu, por ter ficado tempo demais sem estudar, se eu desacostumei, não sei. Mas enfim, né? Acontece. Eu tô de boa ainda, não tô cansada. Então a gente segue, por enquanto, né? Vamos tentar fazer pelo menos isso hoje. Bom, voltamos. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso cronograma aqui. Hoje. Isso aqui vai ficar... Eu arrastei aqui até para 7 horas, né? Vamos ver se a gente consegue terminar em 1 hora. E isso aqui não vai dar para hoje. A gente vai deixar isso aqui por último. E vou até deixar um asterisco aqui falando que está em aberto. Asterisco em aberto. E aí a gente termina isso hoje, né? Até porque minha cabeça já tá doendo. Eu acho que, tipo, eu sinto que a Ritalina ainda tá fazendo efeito, mas eu já tô com a cabeça cansada já, né? Afinal foram aí algumas, tipo, tô desde as 10, acho que desde as 11, né? Aqui, então já são 7 horas, né? Fora o intervalo, a hora do almoço, enfim. E aqui pra amanhã ficou assim. Eu lembrei que eu remarquei minha terapia pra amanhã, por causa do estágio. Então, eu tenho estágio amanhã das 9 às 2. Eu vou tentar dar uma burlada, tá? Nesse estágio amanhã. Tipo assim, a última vez que eu fiquei lá fazendo hora, não tinha mais aula, mas eu fiquei fazendo hora, eles nem olharam assim, tipo, nem ficaram em cima assim quando eu assinei o ponto, né? E aí eu vou tentar, vou ver, quando der o horário do almoço, aqui 11h55, eu vou ver se eu consigo assinar pra não ter que voltar. Porque aí eu faço estágio, eu vou almoçar na faculdade, como eu falei, eu vou lá no restaurante universitário. E aí eu consigo ficar com esse horário livre aqui. E aí isso aqui eu posso dar uma organizada. E aí não precisa ficar tão tarde assim. Então isso aqui tava para 5 horas, né? Tava 1 hora pra frente, né? Esses dois eu já ajustei.
minha terapia das 4 às 5, até chegar em casa, dar um respiro e ir pra luta. É assim que tá mais ou menos. Mas também, mesma coisa de hoje, vamos deixar o mais flexível. Isso aqui é obrigatório eu fazer, porque é o seminário. E eu não vou ter tempo de fazer isso em outro momento da semana. Então, até teria, acho que na quinta-feira... Nossa, gente, vamos dar uma pausa aqui pra mostrar o pôr do sol pra vocês. Fala sério. Fala sério, gente. Olha que lindo este pôr do sol. Eu amo o céu da minha cidade. Assim, tenho muitas reclamações pra fazer, mas o pôr do sol é lindíssimo. Fala sério, né? Enfim, voltando. Já nem lembro o que eu tava falando antes de distrair com o pôr do sol, que tá bem aqui na minha janela. Ah, tá, lembrei. Esse texto aqui que eu tô apontando é o seminário de sexta-feira. Eu até tenho um tempo na quinta-feira à tarde, mas eu acho que vai ficar muito em cima, né, porque é sexta-feira. E eu não sei como vai estar minha cabeça na quinta-feira, então vamos garantir isso amanhã, tá? E aí isso aqui, vamos tentar ler, porque eu já tô com um monte de texto atrasado. Vamos tentar fazer isso aqui. O pior que pode acontecer é eu ter que tomar uma cafeína essa hora da noite. Um energético. Café não, porque café vai me pirar da cabeça, mas pelo menos um energético. Vai ferrar meu sono? Vai. Mas aí a gente avalia aqui a situação. Eu tô até com um energético na geladeira, assim, de emergência, né? Eu prefiro tomar energético do que tomar café. Por menos saudável que ele seja, né? O café me dá mais pico, me dá mais taquicardia, eu fico com o estômago todo zoado, então não quero. Enfim, vamos voltar aqui para nossa última etapa do seminário, que é montar a apresentação. Eu confesso que eu vim aqui pro chat GPT ver se ele me ajudava nessa coisa, mas confesso que não me ajudou muito não, tá? E aí eu vou fazer meu roteiro à mão mesmo. Eu acho que vai me ajudar mais a fixar a ideia. Tá 2 folhas, mas acho que uma só vai ser tão necessário. E vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou usar usar canetas coloridas e minha caneta preta e meu lápis, se for necessário. Eu acho que não precisa. O máximo marca-texto, mas aí eu pego aí posteriormente.
já fiz uma folha inteira. E acho que vai, como eu falei, eu acho que vai ser só uma folha frente e verso. No máximo a segunda, mas acho que é muito difícil. Bom, gente, terminei aqui minhas coisas. Eu tive muitos problemas técnicos hoje com câmera, com celular. Porque eu odeio tecnologia, porque a tecnologia me odeia tanto. Mas é isso, eu vou ter que lidar, eu vou fazer um poder da edição aí e vamos ver como vai ficar essa meleca toda. Então vamos lá. Terminei aqui minha apresentação. Ficou frente, verso, isso aqui. Poderia ter colocado umas coisas? Poderia, mas eu acho que isso aqui tá bom, sinceramente. O professor ele parece muito exigente, eu já tô cansado. E o que a gente já fez aqui de movimentação, de ir atrás de outras coisas, etc., já foi muito mais do que eu esperava, tá? Então, pra mim isso tá ótimo. Estou muito cansada. Estou com fome agora, oficialmente estou com fome. E eu preciso descansar. Descansar e comer. São 8 horas agora. E não imaginava que fosse durar tanto tempo assim. Então é isso, rapaziada. A gente se vê amanhã, às 5 horas, depois de um dia de estágio e terapia, graças a Deus. Então, a gente se vê amanhã, pra vocês daqui a pouco, daqui a um frame de segundo. E a gente se vê já já. Então, não, mentira, não vou fazer isso. A gente se vê já já. Olá, pessoal. Estamos aqui no dia seguinte, na segunda-feira. E agora são quase 7 horas. Aconteceu tudo aquilo que a gente tinha previsto, que eu tinha planejado. E aí, enfim, eu não comecei a estudar tão cedo quanto eu achei que eu estudaria. Achei que 1 hora ia dar pra chegar da terapia e me ajeitar direitinho. Mas aí eu fiz as coisas com muita calma. Eu fui comer, fui tomar um banho, lavei meu cabelo. Enfim, fui fazer tudo de boa,
sem estresse. Depois do estágio eu consegui tirar um cochilo também, então assim, tô suave, tentando não me sobrecarregar mais do que já estou sobrecarregada. Então, Lilian com meu pijama, que é uma blusa velha, de borboleta. E eu já arrumei todas as minhas coisas aqui. Meu incenso aqui já está posto. E vamos lá. Agora eu vou começar outro seminário do estágio sobre esse livro aqui, Juventude nas Escolas, Sentidos e Busca por quem Frequentam. É um livro de quase 300 páginas e a turma se dividiu para discutir, para se dividir, né, lendo esse livro. E aí eu peguei um trecho, selecionei um trecho específico e mais a introdução e apresentação, que é obrigatório para todo mundo. Eu esqueci de falar sobre esse livro, né, que eu apresentei na primeira leitura sobre ele, tá? Mas é uma pesquisa, esqueci o nome da autora agora, vou pôr aí na tela, que eu recortei para o PDF e não tá aparecendo o nome dela, mas vai ficar aqui na tela em algum lugar. E é uma pesquisa, né, tentando entender por que os jovens permanecem na escola. Muito se fala sobre evasão escolar, né, porque que os adolescentes, as crianças, os jovens em geral, eles saem da escola, eles se evadem da escola, mas o foco dessa pesquisa é entender o contrário. Se tem uns que saem, por que uns que ficam, então? Então é isso que a gente vai buscar entender aqui também. Isso aqui tem umas 20 e poucas páginas, então eu acredito que umas 2 horas eu consigo terminar isso. Já tomei Ritalina, não sei se é saudável tomar de noite, mas faz uns 20 minutos, não, mentira, uns 10 minutos, então daqui a pouco ela deve começar a fazer efeito. Como é de noite, eu coloquei o timer do Pomodoro para 40 minutos. Vamos ver como se desenrola. Se eu tiver de boa, eu aumento os minutos, né? Se eu tiver disposto a ficar mais tempo. Então, essa primeira parte a gente vai estudar 40 e descansar 5, né? Proporcionalmente. Então é isso. Vamos começar a ler aqui. Já estou com meu fone e meu ruído pronto para ser ouvido e me concentrar aqui o máximo possível. Estou com todos os materiais, com água e é isso. Simbora, que temos muito o que fazer ainda hoje.
introdução e a apresentação agora. Demorou um pouco mais do que eu imaginava. Acabei levando 50 minutos, que normalmente é o que eu faço. Porque apareceu uma palavra que eu não conhecia e eu fui aqui buscando no computador o que significava. E não tinha uma resposta direta, assim, que eu não conseguia entender, então eu fui buscar em outro lugar. E além disso teve alguns momentos que eu bati o olho no parágrafo e lia, mas sabe quando você lê e não lê? E aí eu tipo, opa, tá, eu voltava. Mas tranquilo por enquanto. Eu acho que agora essa parte que eu escolhi apresentar vai ser tranquilo de ler, que fala sobre diversidade, identidade, temas polêmicos, e parece ser uma leitura bem fluida, tem bastante entrevista, então parece que vai ser tranquilo a leitura. Eu vou dar, como eu passei dos 40 minutos lá que eu falei, eu vou tirar uns 10 minutinhos para descansar. Então são 7h40 agora, então 7h50 eu retorno. Bom, voltamos aqui. Como eu falei, eu vou ler agora a minha parte que eu vou apresentar. Eu só queria fazer um comentário que eu achei muito legal, que o licenço durou exatamente o tempo que eu fiquei estudando, então ele uns 50 minutos. Esse licenço é muito bom, na real, ele não é aqueles artesanais, né, mas ele dura bastante, assim, questão de qualidade, né, por ser não artesanal, falar industrial, ele tem bastante duração, assim, o cheirinho dele é bem gostoso, assim, me ajuda na concentração, junto com o ruído. Então, como eu falei, acho que vai ser tranquilo essa leitura agora. E vamos lá.
vamos lá. Eu terminei o texto, né, que eu tava lendo. E eu fiquei muito imerso nesse texto. Eu achei a pesquisa muito interessante, falando sobre sexualidade, cotas, enfim, vários temas polêmicos, assim, para a escola. E achei bem interessante, assim, é uma perspectiva dos alunos bastante controversa, assim. Enfim, eu fiquei bastante mergulhado, eu parei para pesquisar algumas coisas também, então, tipo, já passou 1 hora, assim, que eu tô lendo isso. Então, eu vou dar uma pausa maior. Por mim, eu ficaria aqui, tipo, até cansar, né? Mas eu vou tentar não torrar meu cérebro com isso. E é isso. Vou dar uma descansada aqui, vou só fazer umas coisas aqui rapidinho e volto logo. Talvez, não sei, vou cronometrar ainda o tempo.
finalizando o vídeo, porque eu já deu os tempinhos lá que eu ia descansar e ainda falta os 2 textos, né, que eu tinha falado. Mas já são 10 horas e daqui a pouco meu namorado chega em casa, então é um pouco mais instável, assim, enfim, porque tem outra pessoa em casa e aí é um pouco mais difícil de eu me manter 100% centrado, assim, né, porque eu acabo querendo ou não perdendo o foco. E eu também vou jantar, pedir algo para eu comer, então daqui a pouco chega. Então acho que eu vou acabar não tendo focos assim. E vai acabar acontecendo que nem aconteceu ontem, né? Não foi tão fluido. E aí, tipo, né, pra terminar, eu vou terminar bonitinho. Mas foi ótimo. Eu agradeço muito você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, mas muito obrigado você que assistiu até aqui, todos esses perrengues acadêmicos. E eu espero fazer mais vídeos de estudo, mais vídeos sobre atualizando sobre essas coisas que ficaram atrasadas. E só pra falar com vocês antes de encerrar mesmo, os outros dois textos sobre o parecer sobre o ensino de filosofia e sociologia, do Amorim César Moraes. É um artigo falando sobre a LDB. E o outro é do Otávio Iani, o ensino das ciências sociais no primeiro e no segundo grau. E são 2 textos também curtos, de 10 páginas. Mas enfim, novamente eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Comente pra mim, por favor, o que você mais gostou, sugestões, por favor façam sugestões sobre o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para melhorar, e também dicas, né, de melhorar vlogs, não ficar tão instáveis e ficar mais fluido, ficar mais legal para se assistir. Se vocês querem que o vídeo seja mais curto, seja mais comprido. Então, eu gostaria muito de ouvir vocês comentando aqui e pode falar abertamente, de forma, né, respeitosa. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então, novamente, muito obrigada por me acompanhar nessa jornada, nesse fim de semana, desses 3 dias. E é isso. Muito obrigada novamente. Estou muito feliz de ter gravado esse primeiro vlog de estudo. Espero fazer mais vídeos assim, porque eu gostei bastante, apesar das instabilidades, dos problemas técnicos, de memória, de bateria, enfim. Obrigada. Curta o vídeo para eu saber para saber se você gostou ou não. E se inscreva também no canal, neste novíssimo canal. E acompanhe, né? Ative o sininho e acompanhe mais vídeos, mais lançamentos que estarão por vir. Valeu, gente. Até mais.